Olá, gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, o último capítulo que nós vamos trabalhar do texto do Richard Palmer. E como eu comentei com vocês na aula passada, é interessante a gente pensar um pouco no ideal de ciência da modernidade, que, em linhas gerais, é algo que está muito presente até os dias de hoje no nosso imaginário acerca do que deve ser o conhecimento científico, que o Dilthey trata de dizer que não é um esquema metodológico e conceitual adequado para a investigação nas chamadas ciências do espírito, né, que hoje nós chamaríamos de humanidades ou ciências humanas e sociais. Como vocês viram no capítulo 8, o Palmer coloca que o desenvolvimento da filosofia diltheyana vai em duas direções. Por um lado, se trata de desenvolver um conceito de história para fundamentar as ciências do espírito, e, por outro lado, reconhecer uma orientação filosófica para a vida. Né? Mais tarde, isso vai aparecer no conceito de Erlebnis, ou experiência vivida, ou vivência também, que é uma tradução mais vigente na tradição fenomenológica atual. Muito bem, a gente deve lembrar, vocês de uma maneira ou de outra devem ter tido contato, devem estar a estudar a ciência moderna, a questão da metodologia, a questão epistemológica e a questão da teoria do conhecimento moderno. O Dilthey recusa, por um lado, a metafísica como fundamento para as ciências do espírito, e, por outro lado, recusa o mecanicismo e o reducionismo do mecanicismo no que diz respeito ao tratamento de dados empíricos, né? O modo como nós vamos lidar com a experiência no que diz respeito à fundamentação do conhecimento. Pode parecer estranho, né? Porque, peraí, o Dilthey recusa a experiência. Não, ele não recusa a experiência, mas ele trata de reconceituar a noção de experiência. Então, a gente tem que ter esse cuidado inicial de observar que a recusa, por exemplo, do esquema conceitual da crítica da razão pura, que é apropriado para as ciências, né, não significa assumir a tradição empirista como ela é apresentada na modernidade. O Palmer cita um trecho do Dilthey em que ele diz que em Kant, Hume e Locke não corre verdadeiro sangue, né, pela frieza do esquema conceitual e pela pureza pretendida para esse esquema conceitual. Tratar os fenômenos relativos às ciências do espírito, já nós vamos ver o que seriam esses fenômenos, com o esquema conceitual do mecanicismo, da mecânica clássica, que é o nosso modelo de ciência, ainda muito forte, de relações de causalidade que explicam a realidade, é impróprio, assim como tratar com o esquema conceitual da crítica da razão pura, por exemplo, ou o esquema conceitual cartesiano, porque nós simplesmente destituímos com esses esquemas conceituais, a história dos fenômenos, né? Então, os objetos do mundo natural, isso nós vamos discutir um pouquinho mais tarde, mas é como se eles não tivessem história. Nós podemos pensar nos objetos matemáticos, né, num triângulo ou num teorema pitagórico, e nós podemos compreender um teorema pitagórico ou uma fórmula matemática sem levar em consideração aspectos históricos. Ou nós podemos dizer que subsiste uma verdade matemática independente da história. No que diz respeito às ciências do espírito, aquilo que é produto do espírito humano, a cultura, a religião, as leis, os modos de vida, a arte, a literatura, não é absolutamente aceitável que nós deixemos de lado a noção da história, a historicidade e a temporalidade. E, por outro lado, a explicação dos fenômenos, que é aquilo que ocorre na ciência, também não é a hermenêutica mais adequada. A mais adequada é a compreensão dos fenômenos, que levará em consideração a temporalidade e a historicidade da própria compreensão. Muito bem.
A experiência de que fala o Dilthey é a chamada experiência vivida ou a vivência, como eu disse para vocês. Então, o fundamento das ciências do espírito é a experiência, mas não a redução da experiência aos dados empíricos, a quantificação, como a ciência tradicionalmente fazia, e ainda faz. Não que isso seja descartável das ciências hoje, né? As ciências sociais trabalham com quantificação, né? Mas a quantificação e a explicação dos fenômenos em termos de relações de causalidade é só uma parte do desafio da interpretação em ciências sociais. Né? Para nós, se nós estamos em busca da verdade ou do conhecimento em ciências sociais, a quantificação e a explicação das relações em termos mecânicos não são suficientes. Se vocês lembrarem do positivismo do Augusto Comte, o Augusto Comte pensava na sociologia como ciência da sociedade, como uma ciência que possuía duas partes. Ele chamava a sociologia de física social, o primeiro nome, né, dado à sociologia. Só por aí a gente já percebe o status que o método científico ganhou no século XIX, e tudo aquilo que pretendesse ser conhecimento, né, precisava se adequar a essa noção de conhecimento da ciência natural, derivada, evidentemente, da eficácia do método científico na modernidade, a revolução científica e todas as transformações que a revolução científica, junto com outras revoluções modernas, trouxe para a sociedade, fez com que as ciências sociais nascentes simplesmente se impusessem a necessidade de imitar as ciências naturais. O Comte, apesar dele não ser, do ponto de vista da sociologia, o que pratica uma sociologia científica propriamente dita, isso vai acontecer a partir de Durkheim, mas ele já imagina uma ciência social em termos de física social, dividida em duas partes, a estática social e a dinâmica social. A estática social estudaria o quê? A ordem social. E a dinâmica social estudaria o progresso social. Ordem e progresso. Está aí na nossa bandeira até hoje. Pois bem, por que eu estou falando disso? Para a gente ver para a gente atentar acerca da relevância que era dada para o esquema epistemológico da ciência moderna e da necessidade que se via de fazer uma ciência humana à imagem e semelhança da ciência natural. E o Dilthey se volta contra isso. Mas ele diz, nós vamos buscar na experiência o conhecimento. Mas que experiência é essa? É a experiência vivida, não é a experiência reduzida a dados empíricos. Muito bem, para desenvolver a sua fundamentação das ciências do espírito, o Dilthey tem que enfrentar o problema epistemológico, já que ele recusa o esquema mecanicista, reducionista e causal da ciência moderna, e, por outro lado, ele recusa a metafísica, a teoria do conhecimento moderna, né, porque, como a gente vai ver, antecipou em alguns momentos, a ideia do eu puro ou do cogito cartesiano, elas não expressam a nossa experiência vivida, a nossa experiência de mundo, né, e podem até ser legítimas até certo ponto, mas são modos de conhecimento do mundo derivados da atividade reflexiva, né, e a nossa experiência de mundo é uma experiência imediata. O que o Dilthey chama de experiência vivida ou vivência, como vai ser assumido na fenomenologia, chega muito perto daquilo que o Heidegger vai chamar em Ser e Tempo do nosso ser no mundo, né? O ser humano, o existente humano, ele possui a característica de estar no mundo, né? E esse estar no mundo, esse existir no mundo, ele é imediato, ele não é mediado por uma reflexão. O nosso encontro com os objetos no mundo é um encontro não mediado, inicialmente. Né? Um encontro científico, nos moldes da descrição científica da realidade, ou a reflexão em termos de teoria do conhecimento sobre as características da subjetividade humana, um esforço de explicar as categorias da subjetividade humana desligado da manifestação empírica da subjetividade no mundo, é um trabalho derivado da nossa experiência imediata de mundo. E é essa experiência imediata de mundo, a vida,
que vai ganhar um caráter filosófico nessa tentativa do Dilthey de superar o esquema epistemológico moderno, tanto da metafísica quanto da ciência, ainda que ele reconheça, como o Palmer lembra em mais de um momento, que se trata de produzir para as ciências do espírito uma crítica da razão histórica, assim como Kant fez uma crítica da razão pura, muito apropriada para a investigação científica, exemplificando. O Kant diz na crítica da razão pura que nós só temos conhecimento do mundo fenomênico. O mundo fenomênico é aquele que se oferece para nós segundo as formas da nossa sensibilidade, do espaço e do tempo, e segundo as categorias do nosso entendimento. Então, aí se dá o limite da ciência. O que não se manifesta no mundo fenomênico, o ser humano vai continuar a produzir. O ser humano tem uma tendência para a metafísica, mas nós não podemos confundir isso com conhecimento científico. Então, muito bem, para as ciências naturais está ótimo, mas para as ciências humanas nós precisamos de algo mais que as categorias cartesianas, lockeanas, humeanas, leibnizianas, kantianas não oferecem. E é isso que Dilthey vai buscar com os conceitos de historicidade e temporalidade, por um lado, e com o esquema daqueles três conceitos que aparecem logo adiante no capítulo 8. A Erlebnis, a experiência vivida, a Ausdruck, que nós podemos traduzir por expressão ou por manifestação, e Verstehen, a compreensão. Esse esquema é o esquema conceitual inicial que vai permitir uma fundamentação das ciências do espírito, ao lado do conceito de historicidade, podemos tratar como um binômio, historicidade e temporalidade. Muito bem. Então, indo adiante, a gente tem que sempre pensar nessa necessidade de um afastamento metodológico e epistemológico do mecanicismo, por um lado, e da metafísica, por outro. Muito bem, qual é o problema com a metafísica? Que, geralmente, na tradição filosófica moderna, é valorizado apenas o aspecto do conhecimento, da nossa capacidade de conhecimento, da cognição. Desculpa. E o Dilthey diz que a gente tem que pensar na nossa experiência vivida em termos de cognição, sentimento e vontade. Se nós pretendemos um conhecimento nas ciências do espírito, nós não podemos ficar apenas com o aspecto cognitivo, nós temos que incluir aí, ou reconhecer que estão implicados também os sentimentos, a vontade, a imaginação e etc. Muito bem. Levando isso em consideração, o aspecto do sentimento e da vontade, segundo Dilthey, fica um pouco mais claro o próprio caráter de historicidade da nossa vida interior. Isso a gente vai desenvolver um pouquinho mais adiante. A nossa percepção da realidade se dá em termos de presente, passado e futuro. E ele dirá em termos de exigências morais e em termos de sentimentos. É isso que não é oferecido quando nós isolamos apenas o aspecto da cognição. Esse regresso à vida de que o Dilthey fala pretende encontrar, além do aspecto da cognição, o aspecto do sentimento e da vontade e trazê-los para a investigação nas ciências do espírito. Nós vamos reconhecer a temporalidade ou a historicidade da nossa experiência vivida se nós prestarmos atenção justamente aqui na nossa experiência de mundo imediata, no nosso viver cotidiano, nós constantemente lidamos com uma herança, com o nosso passado, e constantemente projetamos expectativas e possibilidades para o nosso futuro. Isso vai ser desenvolvido de maneira muito esmiuçada pelo Heidegger, mas a origem dessa colocação está aqui no Dilthey. Por isso que ele fala em sentimentos e exigências morais. No nosso viver cotidiano com os outros, nós estamos constantemente tomando decisões e projetando possibilidades para a nossa existência e lidando com o desafio de tomar decisões acerca do que fazer. A pergunta
kantiana lá, o que devo fazer, ou as perguntas, né, o que me é permitido conhecer, o que devo fazer e o que posso esperar, né? Se nós olharmos para o Dilthey, ele vai dizer que nós precisamos olhar para o caráter histórico que sempre permeia a resposta a essas perguntas. Quando nós temos exigências morais colocadas diante de nós, nós estamos lidando com uma herança, que é aquilo que nós recebemos e que nós chamamos de tradição, e com o que nós temos que lidar para dar respostas no tempo presente. Ao mesmo tempo, nós damos respostas no tempo presente, muitas vezes com vistas às nossas expectativas, aos nossos projetos, com vistas ao futuro esperado, idealizado por nós. É o que o Dilthey chamará de objetivações da vida, né? Numa proximidade com o esquema conceitual hegeliano, né? A experiência vivida, ela vai lidar com as expressões ou as manifestações aos grupos, que são o quê? São a nossa compreensão tornada história, aquilo que nós fazemos de nós mesmos no mundo. Essas são as expressões, desde os gestos mais simples até uma produção cultural mais complexa, como um ordenamento jurídico, um modo de vida ou um sistema filosófico. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de expressão, Ausdruck, ou manifestação. A experiência vivida, ela é geradora de expressão, são as objetivações da vida, aquilo que o Hegel chama do espírito objetivo, né? A história é o desdobramento do espírito humano no mundo, as realizações do homem, a obra do ser humano no mundo, sem o aspecto metafísico que nós encontramos em Hegel, o espírito absoluto e etc. Muito bem, é esse trinômio, portanto, que vai oferecer esse esquema da interpretação filosófica da vida. Disso a gente vai tratar na próxima aula, gente. Erlebnis, Ausdruck e Verstehen. Mas antes de finalizar, eu gostaria de lembrá-los de algumas coisas que não têm a ver com o conteúdo que a gente está tratando, mas tem a ver com o modo como as coisas estão aparecendo no Canvas para vocês. Eu cometi um ou outro engano no que diz respeito à comunicação com vocês, e esses enganos foram corrigidos. Eu acho que todos vocês já receberam e-mails esclarecendo as coisas. Observem, no que diz respeito à forma de avaliação, que eu substituí para vocês o artigo por uma resenha dos parágrafos 1 a 8 de Ser e Tempo, com o objetivo de simplificar as coisas, visto que a bibliografia da nossa disciplina ela não é tão específica sobre os temas aqui tratados, que são bastante amplos, a ponto da gente produzir um artigo com maior tranquilidade. A produção de um artigo envolve uma complexidade bastante grande e pode parecer que escrever 10 páginas bem escritas é coisa muito fácil, mas a gente sabe que não é. Então, conversando com os colegas responsáveis pela disciplina, a Beatriz e o Luiz, nós achamos que era plausível substituir o artigo por uma resenha. Como o Ser e Tempo e o Heidegger são a obra e o autor principais que nós estamos tratando na nossa disciplina, a minha opção é para que vocês fizessem essa leitura e essa resenha do parágrafo 1 ao 8. Eu esclareci tudo nos anúncios ali no Canva, nos assignments, então vocês tomem o cuidado de ler, que está tudo bem explicado ali. Aqui eu estou fazendo apenas um lembrete, e qualquer coisa, sigamos conversando por e-mail, como alguns de nós já temos feito. Eu estou acompanhando o desenvolvimento das tarefas de vocês. Postei ontem, desculpem, dia 18, estou gravando essa aula hoje, dia 19, o texto do Sokolovsky. Eu vi que alguns de vocês já tinham, inclusive, lido por conta própria. Eu fiz um arquivo em PDF só da parte que a gente vai utilizar. Eu mesmo que fiz, não ficou grande coisa, mas a gente consegue ler sem ter que comprar o livro ou sem ter que fazer pagamentos na internet. Então, por favor, se interem de tudo que está colocado lá. Qualquer coisa, nós estamos à disposição de vocês, como sempre. E mais uma aula, a gente encerra
a unidade relativa ao Dilthey. Vocês viram que eu fiz um reordenamento nos títulos dos módulos, por questões que eu expliquei no e-mail, sem maiores consequências para vocês. E a partir do próximo módulo, a gente já vai tratar daquele texto maravilhoso do Sokolovsky, Introdução à Fenomenologia. Eu vi que alguns de vocês fizeram elogios ao texto, e realmente ele é muito bom. Não que o Palmer não tenha a sua utilidade, mas a gente viu como a fluidez da leitura é outra experiência, o texto do Sokolovsky. Então, na próxima aula, desculpem, a gente trata da experiência vivida, da expressão, da compreensão, da historicidade e da temporalidade conforme Dilthey, e aí já estaremos prontos para dar o nosso salto para o território fenomenológico do Sokolovsky. Obrigado por hoje e até a próxima, pessoal.